Sabe aquela obra na rua, a reforma no posto de saúde, ou a construção de uma escola nova no bairro? Parece tudo muito complexo, né? Mas no fundo, todas essas decisões têm um ponto de partida em comum: o dinheiro público. Hoje, a gente vai seguir o rastro desse dinheiro para entender como tudo isso funciona. Vamos mergulhar no planejamento e no orçamento público. A grande questão que todo mundo sempre se faz é essa, né? Para onde é que vai o dinheiro dos impostos que a gente paga? Bom, é exatamente essa a resposta que nós vamos desvendar aqui passo a passo. Ok, para a gente começar a entender essa história toda, vamos usar uma comparação bem simples. Pensa só no orçamento de uma casa. Tem o dinheiro que entra todo mês e as decisões de onde gastar. No aluguel, nas contas, no supermercado. O orçamento público segue essa mesma lógica. A grande diferença, claro, é a escala. A casa, nesse caso, é uma cidade inteira. E para ninguém se perder nessa jornada, nosso roteiro está bem claro. Primeiro a gente vai ver o básico do básico. Depois, vamos conhecer as ferramentas que dão forma ao planejamento. Na sequência, a gente acompanha o ciclo completo do orçamento em ação e, por fim, vamos descobrir como é que se fiscaliza tudo isso. Então, vamos lá, começando pelo começo. No coração de tudo isso, existe uma dupla inseparável: planejar e orçar. Pensa neles como se fossem unha e carne. Um simplesmente não existe sem o outro. E o legal é que essa divisão é bem fácil de entender. O planejamento é o quê? É a visão de futuro. É o governo dizendo, por exemplo, nossa meta é melhorar a educação. Já o orçamento é o quanto custa. Ele pega essa visão e transforma em números, dizendo de onde virá o dinheiro e para onde ele vai exatamente. Agora, para esse processo todo não virar uma bagunça, ele é organizado por 3 leis fundamentais. Elas são os verdadeiros pilares que sustentam o planejamento público aqui no Brasil. O primeiro é o Plano Plurianual, o famoso PPA. Pensa nele como se fosse o grande plano de voo do governo. Ele vale por 4 anos e define as prioridades, os grandes objetivos que vão guiar a administração durante todo aquele período. Em seguida vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é a ponte. Todo ano, a LDO pega aquele plano gigante do PPA e diz, ok, dessas grandes metas, as prioridades para o ano que vem são estas aqui. Ela faz a conexão entre o plano de longo prazo e o orçamento do ano seguinte. E para fechar o trio, a gente tem a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Essa aqui é o orçamento na prática, o detalhe do detalhe. É o documento final que autoriza cada real que vai ser gasto, desde o pagamento de salários até a construção de uma creche. Resumindo, para nunca mais esquecer, o PPA é o destino final que a gente coloca no GPS. A LDO é a rota que a gente vai seguir neste ano. E a LOA é a gasolina no tanque para fazer a viagem acontecer. Uma peça não funciona sem a outra. Beleza, agora que já conhecemos as ferramentas, como é que elas saem do papel e viram realidade? Isso acontece através do chamado ciclo orçamentário, uma jornada que se repete religiosamente todo santo ano. E essa jornada tem 4 fases bem marcadas. Começa com a elaboração, passa pela aprovação, entra em campo na execução e termina, ou melhor, continua sempre com o controle e a avaliação. Vamos olhar cada uma delas. A primeira fase, a elaboração, fica a cargo do Poder Executivo, ou seja, da Prefeitura. A equipe técnica deles monta a proposta de orçamento. Depois, essa proposta é enviada para o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores. Lá, ela é discutida, pode receber alterações e no final é votada. É o equilíbrio de poderes em ação. E aqui vem uma parte muito, mas muito importante. Esse processo não acontece a portas fechadas, não. Pelo contrário, a Constituição exige que a sociedade participe. Isso rola principalmente através das audiências públicas, que são momentos em que qualquer pessoa pode dar sua opinião e ajudar a definir as prioridades. É a democracia na prática. Orçamento aprovado, tudo certo, e agora? Bom, agora é hora de botar a mão na massa. A gente entra na fase da execução, que é quando o plano começa a virar realidade e o dinheiro é de fato gasto. Mas gastar dinheiro público não é simplesmente passar o cartão. Existe um passo a passo para garantir que tudo seja feito corretamente. São 3 estágios. Primeiro, o empenho, que é a reserva daquele valor. Depois, a liquidação, que é a conferência para ter certeza de que o serviço foi prestado ou o produto foi entregue. E só aí, com tudo checado, acontece o pagamento. E, finalmente, a gente chega na última etapa do ciclo que, na verdade, acontece o tempo todo: o controle. Porque não adianta nada planejar e gastar se ninguém fiscaliza para garantir o dinheiro foi usado do jeito certo. E essa fiscalização acontece em 3 níveis, como se fossem camadas de segurança.
Tem o controle interno, feito pela própria prefeitura, tem o controle externo, que é a Câmara de Vereadores de olho, com apoio técnico do Tribunal de Contas, e, por último, a camada que envolve todo mundo, o controle social. Exato. O controle social é o poder que está nas mãos de toda a população. É o direito e o dever de acompanhar como o dinheiro público está sendo investido. E hoje em dia, ferramentas como os portais da transparência e a participação em conselhos municipais são os caminhos para exercer esse controle. No fim das contas, a grande lição é que o orçamento público não é um documento técnico e distante. Ele define a realidade ao nosso redor, todos os dias. E depois de conhecer todo esse caminho, a pergunta que fica no ar é: agora que o processo está mais claro, como cada pessoa pode participar mais ativamente na construção do futuro da sua própria cidade? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.